Meu querido professor Leandro Ferreira, com o microfone restabelecido. Leandro Ferreira é um professor de economia, um erudito, um homem que conhece profundamente história e economia e é sempre muito bem-vindo aqui no nosso debate. Agora, a questão, eu vejo, em primeiro lugar, um certo viés autoritário do governo de tentar impingir a fórceps no Congresso Nacional a sua vontade. O Congresso Nacional aprovou 2 projetos de lei. O primeiro projeto de lei, ele quer reduzir a folha de pagamento de 17 setores da empresa. Muito bem, vai reduzir, em vez de pagar 20% sobre a folha salarial, paga 1% sobre a receita bruta. Isso é um incentivo. O Congresso Nacional entendeu que esse incentivo, em razão da recente pandemia, deveria se estender até dezembro de 2027. E, ao mesmo tempo, num outro projeto de lei, diminuiu a carga dos municípios, reduzindo a alíquota de 20% para 8%. Ou seja, ajudou os municípios que estão em situações difíceis, principalmente os municípios até 156 mil habitantes, e ajudou 17 setores que são aqueles que mais empregam. Então, primeiro, o governo vem e veta. O Congresso Nacional enfrenta e derruba o veto. E o governo agora envia logo em seguida uma medida provisória. Então, primeiro, me parece um desrespeito à vontade do Poder Legislativo. Segundo lugar, me parece uma contradição, porque em vez de estimular a economia, o governo continua com a sua sanha arrecadatória e gastando muito mais. Em terceiro lugar, é aí que eu quero chegar para o meu querido professor. O professor me presenteou com uma obra de John Maynard Keynes, que é o economista, talvez o maior economista do século XX, mas que, claro, está ultrapassado diante da natural mudança das décadas que se seguiram à sua morte. E nessa linha, Keynes defendia que o governo tem que fazer massíssimos investimentos públicos para levantar a economia. Ora, reduzir a arrecadação não é fazer investimentos públicos? Não existe nisso também uma contradição? Leandro Ferreira, que retoma a palavra agora, por um problema técnico ele foi interrompido, que ele celebrava também a liberação da maconha na Alemanha. O microfone dele se matou. O microfone acho que ficou meio em êxtase na hora. Por favor, professor, brincadeiras à parte, um grande professor de economia, sempre bem-vindo aqui no debate, Leandro Ferreira. Talvez o microfone tenha queimado, mas eu acho que a gente tem, na verdade, eu falava sobre Berlim, sobre as festas nas ruas de Berlim essa noite, porque justamente o Pacheco, que está aqui em discussão, é um propositor de uma PEC que gera um retrocesso no assunto drogas, né? Porque criminaliza isso em um patamar que hoje, inclusive, não se encontra criminalizado. Mas vamos lá para o debate sobre a MP. E eu gostaria de dizer o seguinte sobre isso, Capês. Primeiro, que a desoneração para municípios, ela não estava no projeto original aprovado lá atrás, que você bem sequenciou aqui antes de passar a palavra para mim. A desoneração para municípios, ela entrou no pacote no 334 agora de agosto de 2023. Então, não é o mesmo debate que os setores que mais empregam, que estavam previstos 17 originalmente. Essa desoneração para municípios entrou a pedido de representantes políticos que estão certos de se dirigirem ao Senado, que é a casa responsável pela discussão federativa, né? Eu não vejo completamente como legítima essa discussão, mas que entrou ali daquela forma que no debate parlamentar se refere até, de certa forma, em tom pejorativo, como um jabuti. Isso foi um jabuti que caiu para dentro da discussão da desoneração, e sendo que antes disso os municípios pagavam os 20% que estavam previstos desde a lei de 1966. Então não é que o governo está passando a mão nos municípios, pelo contrário. Em segundo lugar, eu diria o seguinte: de fato esse dinheiro vai ficar disponível para estados e municípios fazerem suas ações. Agora, é preciso levar em conta que as ações de municípios geralmente tem uma maior suscetibilidade a pressões como de servidores, por exemplo. Boa parte desse tipo de renda disponível ou de orçamento disponível para municípios acaba sendo capturada por servidores em uma luta corporativa. E não é o servidor público, o enfermeiro que te atende na UBS. É o procurador,
é o representante, é o engenheiro, é o arquiteto, é o médico, que tem maior capacidade de se organizar e fazer com que ele ganhe aumento nesses municípios. É o prefeito, é o secretariado que vai ter aumento de salário em função desses 12% que ficariam disponíveis. Em segundo lugar, o gasto na ponta geralmente tem menor qualidade do que o gasto no governo federal. A gente falou aqui, o Capê citou o Keynes, né, mas o Keynes defendia investimentos massivos, né, que deveriam ser feitos justamente para elevar a capacidade econômica do país. E quem tem condição de fazer isso é o governo federal, porque na ponta se gasta com investimentos que não têm o mesmo efeito multiplicador para a economia do que um governo que planeja com as ferramentas adequadas, como o governo federal pode fazer. Agora, só para encerrar a minha parte aqui, né, eu queria só... eu disse aqui outro dia, Wilson, talvez você estivesse aqui, né, eu não quero chamar pejorativamente ou em confronto com os meus colegas aqui da mesa, de bobagem essa história de que os municípios não têm retorno da arrecadação. Eu acho até que precisa ter um pouco mais de didática sobre isso. Por exemplo, né, o São Paulo recolhe o imposto, retorna um X que São Paulo considera injusto para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo, mas a maior parte dos beneficiários da Previdência Social está em São Paulo. O maior número de benefícios do Bolsa Família é pago na cidade de São Paulo. Muitas vezes... A maior população, é proporcional. Pois é, mas isso está voltando para o bolso da população. Não está voltando para o Não está voltando. Vamos deixar ele falar. Não está voltando. Está voltando uma parte. A União... Estou sendo educado porque não está começando agora. A União paga por meio da Previdência Social, por meio do Bolsa Família e outros gastos desse tipo, muito recurso para as populações diretamente. Leandro Ferreira, você tem 2 pedidos de aparte. A quem você concede ou não concede o aparte? Eu estou estranhando que não tem 3. Eu deixo até o Wilson, o Diogo aqui. O Wilson e o Diego pediram a parte. Você concede ou não? Concedo aos 3, desde que eles dividam. Então, quem começa? Diego Tavares. Não é, quando tem Diego e Diogo, a gente sempre... O Diego está com o olho mais cheio de sangue. Então, deixa o Diego. Aqui é o seguinte, é que nem tribuna de júri. Se quem está com a palavra não concede o aparte, não tem interrupção. Se ele concede o aparte, o que é democrático, existe então a possibilidade de ser aparteado. Meu querido Diego Tavares, eu não sou economista, mas eu acho que os municípios estão em pior situação que a União. Apesar, eu não sei nem por onde eu começo esse aparte, porque o Leandro conseguiu fazer uma fala que eu não concordo com nada. Eu não refuto a tua qualificação do Leandro como um grande economista. Mas o Leandro falando de economia aqui, não parece que ele está falando do Brasil, parece que está falando do mundo de Bob. Não é possível. Primeiro, Leandro, a MP que você aqui disse que foi uma grande jabuticaba. Se foi uma jabuticaba, é uma jabuticaba que veio do Executivo, porque a MP, ela não tem uma alteração do seu teor no curso da apresentação. O Legislativo, ele só converte a MP em lei ou não. Ele não faz nenhuma transformação no texto durante a discussão. Ela alterava uma lei que foi vetada, né? O outro ponto aqui, você fala que, poxa, a União Federal não está passando a mão nos municípios. Não está passando justamente porque o Pacheco vetou, porque senão passaria. E falar também que, olha, o governo federal faz um gasto com maior qualidade do que os municípios na ponta, pelo amor de Deus, isso é o puro suco do achismo. Quando a gente vê a prioridade de gastos do governo federal, quando a gente vê o governo federal sancionando um fundo eleitoral de 5 bilhões, sancionando 50 bilhões de emendas parlamentares... 16 para a Lei Rouanet. 16 bilhões para a Lei Rouanet e ter que ficar aí achacando o contribuinte para colher um bilhãozinho aqui, outro bilhãozinho ali, isso deixa muito claro que o governo federal não tem, assim, qualquer critério na prioridade dos seus gastos, porque na prática, esse orçamento vai retornar para os municípios, como disse o professor Capês aqui, por meio de emendas parlamentares. E o que o parlamentar vai priorizar na hora de distribuir as emendas? Vai priorizar os interesses políticos, vai priorizar as eleições que se avizinham. Então, essa história de que o gasto pelo governo federal tem maior qualidade do que o gasto feito pelo prefeito, além de um desprestígio aos prefeitos do Brasil, que são quem encaram o povo cara a cara no dia a dia da gestão pública, é um grande absurdo e sem qualquer embasamento, enfim, qualquer tipo de dado que a gente possa apresentar. E outra coisa, os prefeitos não têm essas emendas parlamentares. Toda hora tem Câmara Municipal chantageando o prefeito, caçando mandado de prefeito porque não deu secretaria, porque o prefeito não tem 60 bilhões de reais para distribuir para a Câmara como tem a União. Agora,
O Leandro Ferreira disse uma coisa, Wilson Pedroso, você vai dar uma parte, que eu achei estranho. Ele está dizendo que a redução da alíquota de 20% para 8% sobre a contribuição previdenciária dos municípios vai gerar uma gordura para os municípios pagarem salário para os seus servidores. Será que ele já sabe o que vai acontecer com todos os 5.500 municípios aqui do país? Todos eles vão pegar o dinheiro para pagar salário ou vão amortizar dívidas, investir em educação, investir em saúde? Como é que ele pode fazer um corte assim? É que nem o Marx dizia, proletariado, todos os trabalhadores são proletários. Não é uma visão simplista e, portanto, marxista da realidade? Eu fico na dúvida, ele disse que o governo federal conhece as realidades do município. O governo federal pode conhecer, ele não conhece. Eu vou de forma... Ele já que está com muita educação, eu também vou fazer de forma muito educada um convite para ele. Vou fazer um tour com ele, não vou nem no sertão, vou no interior de São Paulo. Vou levar ele conhecer Pacaembu, vou levar ele conhecer Cruzeiro, e para ele conhecer a realidade dos municípios. Essas eu já conheço. Você pode conhecer outros. Essas eu já conheço. Então você não só foi visitar a turismo, não foi a trabalho, porque você não conhece as realidades dos municípios do estado de São Paulo e desse país. Falar que o governo federal tem mais capacidade de pegar o dinheiro e atender na ponta é não conhecer as realidades do município. Nós estamos vendo a capacidade, né? Um déficit fiscal de 300 bilhões de reais. Muita capacidade. Mas Diogo da Luz quer falar também. Depois eu vou dar a última palavra sem interrupção ao Leandro, aí não dará mais a parte, porque nós temos uma notícia que o governo anunciou o encerramento da Operação Verão no Guarujá. Vamos fazer um balanço disso. Isso vai dar uma polêmica que vocês não imaginam. É o próximo assunto. Mas Diogo da Luz e depois o Leandro Ferreira falando por último e sem interrupção. O Leandro Ferreira acabou de enaltecer uma das grandes virtudes do capitalismo, ao dizer que vai haver mais gordura no bolso das pessoas que vão receber o salário da prefeitura, havendo menos cobrança de impostos. Perfeito. É exatamente isso que a gente quer. Tirar menos dinheiro do bolso das pessoas, mandar menos dinheiro para o Planalto Central, porque ninguém melhor que o cidadão, muito mais do que o prefeito, é o munícipe que sabe o que é importante para ele. Portanto, as arrecadações deveriam ser estritamente o mínimo necessário, mas o mínimo necessário poderia ser muito menos do que é hoje, para que cada um pudesse ficar com mais recursos. Parabéns, Leandro. Leandro Ferreira, a sua palavra, e é claro, você vai ter que dizer se aceita o convite do Wilson Pedroso para passearem de carro pelo interior paulista, visitando cidades, tomando lanches na rodoviária. Pode ser um passeio romântico. Por favor, Leandro Ferreira com a palavra. Capês, sem problema. Inclusive, tomei meu lanche no metrô hoje, vindo pra cá. Vai ser um prazer parar nas rodoviárias, nos postos. Vou te falar, viu? Tomara que a gente não pegue aquelas estradas caras, que tem pedágio alto e apenas aquela rede de postos. O melhor misto quente que existe é misto quente de posto de beira de estrada. De rodoviária. Agora, com relação às estradas, parabéns ao PSTB. São as 20 melhores estradas, rodovias do país. Mas... por favor, ninguém vai interrompê-lo, garanto. Bom, é o seguinte, são dados agregados que mostram, por exemplo, que em municípios, inclusive durante a pandemia, a arrecadação que ficou disponível por conta dos repasses do governo federal serem maiores, acabou sendo incorporada pelas carreiras mais bem remuneradas do serviço público. Eu sou a favor da maior participação do trabalho, da remuneração do trabalho na economia de forma geral, né? Como aqui colocou o Diogo. Mas não é isso que o capitalismo propõe. O capitalismo propõe a acumulação do capital e não a valorização do trabalho em relação ao que produz o empresário, em relação ao que produz o burguês, o capitalista e assim por diante, nos termos marxistas que o Capês aqui está me pedindo para usar. Então, o que eu vejo é o seguinte: a arrecadação que diz respeito a essa folha de pagamento terá que sair de algum lugar. Depois, o próprio Ursinho aqui colocou, depois isso vai ser incorporado ou como déficit, ou será cortado de investimento, ou será cortado de emenda parlamentar, de algum lugar tem que sair, e o Senado é o lugar legítimo para se discutir isso. O que não pode é a gente fazer um debate dizendo que isso é uma jabuticaba, que o governo está tentando fazer a jabuticaba agora, quando esse pé de jabuticabeira foi plantado no ano passado pelo próprio Congresso. Chamou de jabuticaba, meu amigo. Não teve
na apresentação e na aprovação do PL 334, que é esse que desonera a folha dos municípios, qualquer demonstrativo de impacto orçamentário. Não cabe ao Congresso Nacional, Capês, e você sabe muito bem disso, porque está na Constituição, propor qualquer aumento de gasto ou renúncia de arrecadação sem a apresentação de contrapartida no mesmo valor. E não foi isso que foi feito nesse PL, foi por isso que ele foi vetado, o veto foi derrubado e foi por isso que ele foi reapresentado na posição do governo por meio da MP, que eu acho que está certo, tem que ser discutido. Os setores que são não desonerados, o governo inclusive fez uma proposta para que os municípios de até 50 mil habitantes permaneçam com a alíquota de 8%, e acho que está certo. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos torcer para o Pacheco conduzir essa discussão para um lado melhor para a população do que ele tem feito, por exemplo, em relação à maconha.